E aí pessoal, tudo bom? Professor Ciro de novo, nossa segunda aula sobre geografia. Vou dar continuidade ao nosso assunto, tá? Lembrando que as atividades que eu passei para vocês da aula passada já encontram-se lá no Google Classroom, tá bom? Então qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as contradições socioeconômicas do mundo globalizado, tá? Que contradições são essas? A pergunta mais, a melhor pergunta para a gente resolver e para a gente responder é justamente por que é que ainda persiste a fome no mundo, bom? Mas a primeira pergunta seria, será que a globalização é um fenômeno recente? Vocês dando uma lida no material de vocês, vocês vão descobrir que esse fenômeno, na verdade, não é recente. O termo globalização, a gente pode dizer que ele é recente. Data mais ou menos, finalzinho dos anos 80, anos 90, começou a se falar mais nesse termo globalização. Tá? Mas o fenômeno em si, ele é bem antigo. Alguns autores já consideram que a globalização, de fato, ela começa com as grandes navegações. Outros já se atrevem a dizer que ele está mais ou menos relacionado à primeira revolução industrial, tá? Mas a maioria considera assim, com as grandes navegações, você tem o início de um mundo dando os seus primeiros passos para a globalização. Então vamos ver o que foi que aconteceu com o nosso mundo depois que esse fenômeno ele ficou mais claro, tá? Primeiro, a longevidade aumentou. Se você for analisar qualquer dado que tiver de alguns países, você vai ver que a expectativa de vida de quase todos os países, elas realmente subiram. Tá? O Brasil é um desses casos. Se você for olhar os dados do Brasil dos anos 80, anos 90, 2000, 2010, você vai ver que a nossa expectativa de vida ela foi mais alta. Isso não é exclusividade do Brasil, tá? Então, esse aumento da expectativa de vida, ele está presente tanto nos países desenvolvidos, como também nos países subdesenvolvidos. O número de crianças escolarizadas é maior. Também isso é um outro fato. Embora persista em vários países, principalmente aqueles países mais pobres, uma taxa de analfabetismo muito grande, no geral, essa taxa ela vem decrescendo, tá bom? Melhorou o acesso à água potável e ao saneamento básico. Também, se você for analisar os dados de vários países, você vai ver que esse número de acesso à água potável também foi maior. E a renda per capita, ela melhorou, tá? Então, quando você analisa esses dados, você deve estar se perguntando, então a vida, de fato, ela deu uma melhorada com a globalização, então, após esse fenômeno da globalização. Mas algumas perguntas persistem, né? A fome e a pobreza, mesmo com esses dados que eu acabei de mostrar para vocês, ela persiste. Então, qual seria a explicação para isso? A explicação mais simples seria que a gente tem que analisar que a desigualdade no mundo ela continuou. Não só continuou, como a gente viu na aula passada, ela aumentou. Aumentando a desigualdade, você tem esse fenômeno também sempre presente. Não apenas nos países subdesenvolvidos, mas até em países desenvolvidos, há uma relação de pobreza também. Você percebe cidades mais pobres, bairros mais pobres, pessoas em situação de rua, tá bom? Então não é uma exclusividade dos países subdesenvolvidos, embora, claro, os números dos países subdesenvolvidos sejam bem mais alarmantes, tá bom? Países globalizadores e países globalizados. Como é que a gente vai analisar essa situação? Quando você analisa o mundo como um todo, você percebe que há, sim, nesse meio da globalização, países que são, digamos, estão hierarquicamente numa situação mais invejável. Por que isso acontece, hein? Basicamente, a gente sabe que a pobreza, ela basicamente ficou numa distância maior em relação à riqueza, tá? Países ricos, eles acabaram se sobressaindo. Estados Unidos, União Europeia, Japão. E qual foi a explicação para isso? Principalmente o desenvolvimento tecnológico. Eles conseguiram desenvolver
a sua tecnologia justamente aonde? Numa terceira revolução industrial, né, que é uma revolução técnico-científica, e eles tomaram essa dianteira e ficaram bem mais na frente. Os países subdesenvolvidos ficaram dependentes tecnológicos. Ainda tem uma outra situação. Houve uma transferência de empresas para países em desenvolvimento, ou seja, empresas grandes, multinacionais, elas acabaram transferindo também suas fábricas para os países subdesenvolvidos. Qual era a vantagem deles fazerem isso? Primeiro, a mão de obra barata. Seria muito mais vantajoso para essas empresas montarem seus produtos nos países onde o custo da mão de obra é bem mais barato, então mais lucro para eles. Os direitos trabalhistas também são mais flexíveis. A gente percebeu no Brasil, principalmente nos últimos anos, não só tentativa, mas uma flexibilização dessas leis, desses direitos trabalhistas. E isso é que chama justamente essas empresas para o nosso país. O questionamento é claro que ele vai sempre ficar, é bom ou ruim, né? Então vai depender muito do ponto de vista de quem está estudando isso, tá bom? O poder econômico e político também, essas empresas elas têm uma grande capacidade de influenciar as tomadas de decisões políticas desses países. Só para vocês terem ideia, há empresas que só o seu valor de mercado é bem maior do que o PIB de vários países, certo? Nesse ranking da desigualdade, já que a gente percebeu que a desigualdade é a palavra-chave para a gente perceber esse mundo globalizado, a globalização ela é desigual, ela não atinge todos os países da mesma forma. Alguns países são globalizadores ou são globalizados, ou seja, alguns países mandam, né? Ele tem as cartas do jogo. Então, essa desigualdade, aqui você vê uma tabela onde vai mostrar uma desigualdade que o livro de vocês trata também, que é a desigualdade entre homens e mulheres, tá? Tem lá no livro de vocês, no capítulo, tem uma página dedicada somente a isso. Então é isso que nós vamos tentar dar uma olhadinha nesse ranking aqui da desigualdade entre homens e mulheres. A renda anual, o verdinho aqui são os homens e aqui são as mulheres, dá para você perceber que há uma diferença gritante, né? 20 mil a renda anual para os homens e a média de 12 mil para as mulheres. No mercado de trabalho, quem está inserido no mercado de trabalho, os homens ficam com 85% dos homens estão inseridos no mercado de trabalho, enquanto as mulheres, 64%. Tá? Educação, 95% dos homens estão no ensino fundamental, a gente está na idade para isso, e 93% das mulheres estão no ensino fundamental. A diferença já é bem menor, né? E a participação política, essa aqui é bem gritante, né? 7% é o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres no Congresso. O restante dessas cadeiras, todas elas masculinas, tá? 9% é o percentual de ministérios comandados por mulheres. Isso você fazendo um levantamento dos últimos governos vai dar esse número aqui, tá bom? Então, como é que a gente percebe o que vai ser conversado nesse capítulo da gente, nesse tema e também nos exercícios que eu vou passar para vocês em seguida, tá? Primeiro, a globalização ela é um processo que integra as diversas partes do mundo, mas de forma heterogênea. Heterogênea quer dizer que de formas diferentes, tá bom, pessoal? Que gera as desigualdades socioeconômicas. Então, a globalização, como ela não atinge de forma igual todos os cantos do mundo, ela vai gerar as desigualdades socioeconômicas. Outra coisa são os espaços de vulnerabilidade socioambientais, são provenientes do uso desordenado do meio ambiente ou da baixa capacidade das populações de reagirem ao fenômeno natural. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante muito tempo pensava-se que era somente nos países subdesenvolvidos que você tinha uma questão
ambiental mais deficitário, que os países pobres que poluíam mais. Isso é uma mentira. Os países ricos, eles são responsáveis por esse grau de poluição também. A grande questão é que os países pobres, eles se tornam mais vulneráveis, não só na questão ambiental, até também como nos fenômenos naturais que acontecem. Em outras palavras, se você for pegar um terremoto que aconteceu no Haiti, 7,7 ou foi 7,9 na escala Richter, o país ele ficou destruído. Destruído por quê? Porque já existia uma grande desigualdade social naquele país, o Estado ele já não atendia o básico necessário, então a população ela ficou no meio do caos. Já no mesmo ano que ocorreu esse terremoto de 7,7 na escala Richter no Haiti, ocorreu um bem maior, bem mais forte no Chile. E assim, as consequências não foram tão graves como foi grave no Haiti. E olha só que eu estou citando aí 2 países que estão no rol dos países chamados países do sul, né? Ou seja, países subdesenvolvidos, tá bom? O uso de tecnologias na sociedade atual pode ser um mecanismo importante na transformação da realidade. Ou seja, se a gente quiser diminuir essa grande disparidade entre países, a primeira coisa que deve ser considerada é o uso da tecnologia. O uso da tecnologia, pessoal, ele pode ser, você pode ver em diversas notícias, por exemplo. Tem uma que vai ter no nosso exercício aqui, que vocês vão perceber como foi que a população ela utilizou a tecnologia para promover, por exemplo, a tentativa da democracia em países não democráticos, tá bom? Então, se por acaso esses países ricos eles continuarem muito na dianteira tecnológica, esses países pobres continuarem sempre numa forte dependência tecnológica, isso quer dizer que a distância entre esses países nunca vai diminuir, vai sempre aumentar. Então, aquela questão que eu falei da tecnologia é um exercício que a gente vai resolver hoje de forma bem prática, tá bom? No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro, diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclodem na Tunísia. Como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Tá? Esse aqui, pessoal, fala sobre um fenômeno, sobre uma parte da história chamada de Primavera Árabe. Esses países, conhecidos por seus governos ditatoriais, acabaram recebendo uma espécie, não é recebendo uma ajuda, né, mas utilizando a tecnologia, eles acabaram lutando por essa democracia, por essa liberdade. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes, aqui diz, reforçar a atuação dos regimes políticos existentes, tomar conhecimento dos fatos sem se envolver, manter o distanciamento necessário à sua segurança, disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores e difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. É justamente isso, né? O item a internet ela ajudou a população desses países a fazer algo que eles não conheciam e não faziam, que era justamente se mobilizar, ok? Então, pessoal, nós vamos ficar hoje por aqui. Nossa aula ela é bem rapidinha e só para deixar bem claro para vocês, vejam sempre a turma lá no Google Classroom, tem sempre uma atividade aqui ainda estamos meio que revisando, nós já vamos
na próxima aula vai começar assunto novo, de fato que a gente não viu de maneira presencial, e agora a gente vai ver via, tanto nas videoaulas aqui pelo YouTube, também como nos nossos encontros, né, através do Meet, tá bom? Então, quero que vocês tenham uma boa semana de muito estudo e até a próxima.